Em 2021, 93,6% dos imigrantes legais no Canadá falavam inglês ou francês. No entanto, o inglês é preferido entre os recém-chegados. Uma nova pesquisa mostra que, embora a proporção de imigrantes falantes de francês no Quebec tenha aumentado, ela diminuiu fora da província. E isso, meu amigo, significa oportunidade e facilidade de imigração para você, caso queira se dedicar a este idioma. É o que eu vou te explicar neste vídeo aqui. Eu sou o Matt Gazzola e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. No Quebec, a proporção de pessoas fluentes apenas em francês ou em francês e inglês mais do que dobrou em 60 anos, chegando a 80,5% em 2021, em comparação com 38,4% em 1951. Por outro lado, fora do Quebec, em 2021, apenas 5,5% dos imigrantes falavam exclusivamente francês ou francês em inglês, uma queda em relação aos 6,6% em 2021. A proporção de imigrantes fluentes apenas em inglês ou em inglês e francês permaneceu estável em torno de 92,9%. O número de imigrantes fora do Quebec com francês como primeira língua oficial em 2021 foi de apenas 102 mil, representando menos de 1% da população canadense. Essas estatísticas indicam que o número de falantes de francês fora do Quebec está diminuindo e é minoritário, embora a proporção de falantes de inglês permaneça forte. Mas por que isso pode importar para os candidatos à imigração? No caso, você. O governo do Canadá tem o dever legal de promover e proteger o status das línguas oficiais, inglês e francês, conforme estabelecido na Lei das Línguas Oficiais. Essa responsabilidade recai principalmente sobre o Ministério de Imigração do Canadá, o IRCC. E como parte deste mandato, o IRCC criou uma categoria específica de imigração para falantes de francês no programa de imigração Express Entry. E esta é a única categoria do Express Entry confirmada para crescer ao longo dos anos. Em 2023, a meta do governo para a imigração francófona, ou seja, das pessoas que falam francês fora do Quebec, era de 4,4%. E essa meta foi superada pelo IRCC, com 4,7%. As metas futuras são 6% em 2024, 7% em 2025 e 8% em 2026. Ou seja, para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, estudar francês pode ser sim uma alternativa muito mais barata de imigração para o Canadá, sem ter que passar por college ou universidade. Mas lembrando que isso depende do perfil de cada um. Eu vou te passar algumas dicas para o estudo do francês. Mas antes, eu tenho duas opções para você entender o seu perfil e verificar qual o melhor caminho a seguir para o seu plano Canadá. A primeira opção é você ler o meu livro digital Canadá Claro e Direto, onde eu coloquei 8 anos da minha experiência pessoal e profissional para te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar o seu processo de morar e trabalhar no Canadá. O link para o livro está na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo. A segunda opção é se você quer acelerar o seu processo de entender o seu perfil e receber um direcionamento já prontinho das estratégias que precisa seguir para atingir o seu objetivo. Você terá uma análise de perfil feita por consultor regulamentado de imigração, uma chamada de direcionamento de 1 hora comigo para definição das estratégias e acompanhamento por WhatsApp durante todo o seu processo. Você pode contratar este serviço no meu site e o link
também está na descrição e no primeiro comentário fixado. Para se qualificar a esta categoria específica de imigração de falantes de francês, você vai precisar ter uma pontuação de nível intermediário em leitura, escrita, fala e escuta em um dos 2 testes aprovados pelo IRCC, o Test d'Évaluation du Français, o TEF, ou o Test de Connaissance du Français, o TCF. E aqui vão algumas estratégias que você pode usar para aprender francês rapidamente. Imersão. Essa é uma das estratégias mais utilizadas para aprender um novo idioma. A ideia é que quando uma pessoa se coloca em um ambiente em que precisa usar um idioma no dia a dia, ela tem muito mais probabilidade de aprender esse idioma rapidamente. Você pode fazer isso na sua casa, consumindo programas de TV, filmes, podcasts e outros materiais de mídias em francês. Uso de cartões. Essa também é uma boa ferramenta de aprendizado de idiomas devido à maneira como os cartões promovem a recordação ativa, quando o cérebro procura ativamente uma memória em oposição a pensar passivamente nela. É tipo um jogo de memória, onde você vai criar cartões, onde um lado vai colocar a palavra em português e no outro a palavra em francês. Aí você coloca os cartões em uma mesa e vai meio que brincando de lembrar qual a palavra que está atrás do cartão. Eu utilizei isso para estudar italiano. E il metodo ha funzionato molto bene per me. Estudo por comparação com outro idioma. Aprender palavras com raízes comuns entre outro idioma e no idioma em que está aprendendo pode ser uma maneira de acelerar o aprendizado de vocabulário. E isso é uma boa notícia para nós que falamos português, pois podemos encontrar muitas semelhanças com o francês. Por exemplo, a palavra aviso é considerada derivada da palavra francesa avis, que significa opinião, ideia, visão ou julgamento. Da mesma forma, a palavra bege em português vem da mesma palavra francesa beige, que significa a cor natural da lã e do algodão não tingido. E para quem faz a chamada de direcionamento comigo, eu ainda explico como realizar o estudo de francês por meio de aulas online ao vivo em escolas canadenses, o que faz você seguir uma metodologia de aprendizado que pode te levar ao nível necessário para a imigração em 6 meses. Só que eu não sugiro essas aulas para você se você ainda não entende o seu perfil, pois pode acontecer de você jogar um dinheiro fora pagando aulas que, por causa do seu perfil, não irão te levar à imigração. Se você quiser entender melhor sobre o Programa de Imigração Federal pelo francês, assista o meu vídeo sugerido, pois nele eu explico os detalhes e também quais são as outras áreas fora o francês que apresentam possibilidades facilitadas de imigração. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!